Um cavalo cego, abandonado no deserto, amarrado a uma árvore morta, esperando a morte chegar. Mas esse cavalo guardava um segredo que mudaria para sempre a vida de um homem pobre e destruiria a de um rico. Esta é a história de Dante. Num tempo em que as estradas de terra eram testemunhas de fortunas e traições, havia um comerciante chamado Evaristo. Seu nome abria portas, mas seu coração estava fechado há muito tempo. Ele transportava ouro, especiarias, pedras preciosas e acumulava riquezas com a mesma facilidade com que desprezava as pessoas ao redor. Para Evaristo, só tinha valor aquilo que produzia, e quando parava de produzir, era descartado. Seus cavalos viviam como reis, bem alimentados, reluzentes, prontos para a próxima viagem. Todos, menos um. No fundo do estábulo, onde a luz mal se atrevia a entrar, havia um cavalo diferente. Negro como noite sem lua, marcado pelos anos, com uma névoa branca cobrindo os dois olhos. Seu nome era Dante, e Dante estava cego. Ninguém o escovava, ninguém lhe falava. Ele ficava ali, imóvel, respirando devagar, como quem já aprendeu que ninguém virá. Mas o que ninguém sabia era o seguinte: antes de ficar cego, Dante havia sido o melhor de todos. Havia carregado as cargas mais valiosas de Evaristo por rotas que poucos ousavam percorrer. Havia enfrentado tempestades, desfiladeiros, bandidos e nunca vacilou. Dante foi uma peça essencial da fortuna de Evaristo. E essa foi exatamente a razão pela qual Evaristo nunca lhe perdoou o que aconteceu. Do outro lado da cidade, bem longe do brilho do ouro, vivia Elias, 50 anos, costas curvadas, mãos rachadas de tanto segurar o machado, 5 filhos para alimentar e uma choupana com telhado de palha onde o vento entrava sem pedir licença. Todos os dias, Elias carregava lenha nas costas até a propriedade de Evaristo. E todos os dias, Evaristo o recebia da mesma forma, com desprezo. Cada dia mais inútil, Elias. Você parece um morto de fome. As moedas caíam na mesa com um barulho seco, e Elias as recolhia com mãos trêmulas, não de raiva, mas de contenção. Abaixava a cabeça, virava as costas e ia embora, carregando não só o peso da lenha, mas o de cada palavra. Para Evaristo, Elias não era um homem, era só mais um pobre no caminho. Um dia, algo que Elias não soube explicar o fez cruzar o portão do estábulo. Seus olhos percorreram os cavalos bonitos, fortes, bem cuidados, e então foram puxados para o fundo escuro. Ali estava Dante, cabeça baixa, corpo imóvel, cego e esquecido. Elias ficou parado por mais tempo do que devia. Olhou para aquele cavalo e teve a sensação estranha de estar se vendo num espelho. Ambos tinham dado tudo. Ambos tinham sido usados até o limite. E ambos tinham sido deixados de lado quando não serviam mais. Ele se aproximou devagar, estendeu a mão áspera e tocou o pescoço do cavalo com suavidade. "Tranquilo, amigo", sussurrou Elias. "Por que te deixaram aqui assim?" Dante não recuou. Inclinou a cabeça, como quem reconhece um carinho sincero depois de muito tempo sem receber um. Naquela mesma tarde, Evaristo entrou no estábulo carregando rancor de anos. Se parou diante de Dante. "Sabe por que eu te odeio?", disse ele, se aproximando. "Porque anos atrás, por sua culpa, perdi 2 sacos cheios de ouro e pedras preciosas. Uma fortuna que nunca recuperei." O chicote desceu sobre o lombo do cavalo. Dante estremeceu, mas não fugiu. Não podia.
Inútil, gritou Evaristo. Outro golpe e mais um. Não eram correções, eram punições nascidas de um rancor podre guardado por anos. Quando parou, ofegante, Evaristo sentenciou com voz de gelo: amanhã mando meus homens te jogarem no deserto. Lá, entre a areia e as feras, vai terminar a tua história. E assim foi feito. Dante foi amarrado a uma árvore seca no meio do deserto. O sol queimava seu lombo escuro, a garganta ardia. Os urubus giravam lá em cima, esperando. Mas Deus ainda não havia terminado com Dante. No dia seguinte, Elias saiu ao deserto para buscar lenha. Caminhava pesado, com o pensamento fixo no cavalo cego. Provavelmente já estava morto, pensava ele. Então, ouviu um relincho fraco. Correu. E lá estava Dante, magro, ressecado, amarrado à árvore, ainda vivo. Elias caiu de joelhos. Deu água da sua cantil. Acariciou o pescoço do cavalo. Tranquilo, amigo. Você não tá mais sozinho. Quando voltou pela cidade com a lenha nas costas e Dante ao lado, os ricos riram. Olha o Elias, reciclando lixo. Elias não ouviu. Ou ouviu e não ligou. Porque tinha aprendido uma coisa. Às vezes, Deus esconde seus maiores milagres naquilo que o mundo despreza. Com o pouco que tinha, Elias cuidou de Dante. Água fresca, ervas, palavras suaves. Dias depois, o pelo do cavalo voltou a brilhar. Dante não via com os olhos do corpo, mas via com a alma. Percebia intenções, presenças, perigos. Nada lhe escapava. Então, numa manhã, antes de o sol nascer, Dante começou a relinchar com insistência. Avançava alguns passos, voltava, relinchava de novo. Elias o olhou nos olhos cegos. Você quer me mostrar alguma coisa, não é? Dante assentiu. E partiram. Caminharam o dia inteiro. Ao entardecer, chegaram a uma rota antiga de comércio, entre rochas. Dante se desviou para uma passagem escura e parou diante de uma rocha enorme, com a forma de uma cabeça de falcão. Relinchando, começou a escavar com as patas. E lá estavam os sacos. 2 sacos velhos, rasgados com o tempo, mas cheios de ouro, pedras preciosas e metal reluzente. Os sacos de Evaristo. Dante, sussurrou Elias, incrédulo. O que você é? Naquela noite, à beira de uma fogueira, Dante contou sua história, com relinchos e gestos, e Elias foi entendendo, peça por peça. Anos atrás, numa das maiores caravanas de Evaristo, Dante se desviou do caminho por acidente. Ladrões o avistaram, reconheceram o tinido dos sacos e foram atrás. Ele correu durante horas, esquivou, escapou e, exausto, chegou àquela rocha com forma de falcão. Para se livrar do peso, se debateu com tanta força que os sacos escorregaram e caíram. Depois se afastou. Dias depois, voltou com o amo. Mas desde então, Evaristo nunca soube o que aconteceu com os sacos. Só que Dante havia perdido uma fortuna. E o castigo que se seguiu, os chicotes, os anos de maus tratos, foi o que tirou a visão do cavalo. Dante não ficou cego pela idade. Ficou cego pelo ódio de Evaristo. A notícia de que Elias comprou comida demais chegou aos ouvidos de Evaristo. O comerciante mandou um homem de confiança espioná-lo. O cantil transbordou no momento errado. Um punhado de ouro caiu no chão. Evaristo sorriu com frieza.
Então o cavalo velho sabia onde estava meu ouro. Deu ordens ao seu homem: sigam. Quando chegarem ao tesouro, matem o cavalo. Matem Elias. O ouro é meu. Numa madrugada, Elias e Dante partiram em silêncio. 2 vultos os seguiram pelas sombras. Quando Elias começou a encher os sacos, a voz de Evaristo cortou o silêncio do deserto. Veja só, Elias e o cavalinho cego. Rodearam os 2 com espadas desembainhadas. Mas então o homem de confiança virou para Evaristo. Patrão, você disse que dividiríamos o ouro. Evaristo o olhou com desprezo. Você é só um peão. O ouro é meu. A faísca acendeu. Os 2 se lançaram um contra o outro. O choque do aço ecoou entre as pedras. Gritos, ódio. E em segundos, ambos caíram no chão, atravessados pelas espadas um do outro. O homem morreu primeiro. Evaristo agonizou olhando para Elias, o lenhador que ele nunca parou para enxergar. Elias, me ajude. Veja onde a ganância te trouxe, Evaristo, disse Elias com voz firme. Você escolheu esse fim. O vento soprou entre as rochas e Evaristo não disse mais nada. Elias recolheu o ouro, mas não levou tudo. Enterrou uma parte ali mesmo, como testemunha silenciosa daquele lugar. Com o tempo, o dinheiro não o tornou soberbo. Melhorou a vida da família, trouxe pão onde havia fome e ajudou os mais pobres da aldeia. Mas sua maior alegria foi outra. Com parte do ouro, pagou uma cirurgia e Dante voltou a ver. Nas semanas que se seguiram, o velho cavalo negro corria livre pelos pastos da fazenda de Elias, com os olhos abertos para o mundo, como membro da família. E Elias, nos anos que se seguiram, sempre contava essa história com a mesma conclusão. A ganância pode matar, mas a compaixão pode ressuscitar destinos. Se essa história te tocou, deixa o like. Ele me diz que vale continuar. Comenta aqui embaixo, nem que seja para dizer de onde você está nos assistindo. E quando você compartilha, dá a chance de que essa mensagem chegue a alguém que talvez precise ouvi-la hoje. Porque às vezes, uma história é tudo que um coração precisa para se sentir menos sozinho. Inscreva-se para não perder as próximas. Tem mais histórias assim esperando por você nessa tela.